E pra Sofia, como é que foi? Ela já estava super acostumada com a Nath, pelo que eu entendi, foi uma coisa gradual. A Nath começou a ficar cada vez mais presente, mais presente. Mas qual foi a idade que ela estava? Como vocês colocaram que, olha, a mamãe e a tia Nath, a gente namora? Sim. Como é que foi esse processo de falar diretamente pra Sophie? Essa é uma pergunta que todo mundo, né? Acho que é bom trazer esse tema assim, porque pode ser que não tenha uma mãe que seja lésbica, mas até com todos os assuntos, né? Que são supostamente tabus. Exato. Sexo. Até mesmo, eu fico questionando, eu falo, quando que eu vou falar pra Bela que Que a duas mamãe mulheres namora- podem se gostar, que dois homens, que tá tudo bem. Qual é a idade pra se entender isso? E eu acho que não tem o certo e errado, ou deve até ter, eu não sei, eu não conheço, eu também sou leiga nesse mundo. Eu acho que o bonito é isso, sabe? O bonito é nas experiências, você não tem que chegar e sentar e falar, senta aqui, peraí. Não, parece que as experiências, elas estão aí, né? Felizmente, sobre amor, hoje, né? as pessoas, né? Nós existimos. Quem é da comunidade LGBTQIAPN+, gente, uma sigla Gente, grande, essa sigla aí é complexa. Tem até um mais ainda, mas continua. Mas assim, estamos aí, existimos, né? Estamos resistindo. Então assim, se você vê alguém do seu Cada vez mais lado, presente. uma mulher com a Natural. mulher, e às vezes sua filha vai perguntar e ela vai reproduzir aquele preconceito que é o que é estipulado pela sociedade, é simplesmente você chegar e ver os beijando. Não existe. Não, aí é ser natural e falar assim, elas são duas namoradas, elas se amam, né? Se Eu perguntar. acho que a gente, assim, foi engraçado, porque... Passou, né? Conta. Porque primeiro que a gente não queria demonstrar. Tá. Teve isso. A gente teve essa conversa do tipo... Vamos ser só amigas, não somos demonstre amigas. afetos. A gente não pegava na mão, a gente não se beijava, não se abraçava, ficava perto ali assistindo televisão e tal. Quando ela dormia, enfim, a gente ficava junto. Mas a gente teve esse momento. Aí nós duas, a gente conversa muito, isso também é ótimo, né? Ela não era muito de conversar, eu que fiquei cutucando. E aí a gente começou, cara, será que não é legal? Porque, repito também, né, gente, isso foi o quê? Há 8 anos, 7 anos. 7 anos. Então também não tinha um monte de informação, a gente também não sabia o que fazer. A verdade é essa, como a criança, A gente foi né? sentindo lá. E aí a gente tentou ir um pouco pra alguma coisa que pudesse ser uma teoria, né? Exatamente como você falou. E aí a gente, uma hora se olhou e falou, vamos tentar agir naturalmente? É óbvio, assim como um casal hétero não ficaria se beijando, se agarrando no sofá, mas assim, pegar na mão, pegar na perna, ai, bom dia, tal, ter um afeto ali que é nosso. Meu amor. A gente tem isso, né? Nós temos esse carinho, a gente se abraça, a gente não sei o que e tal. Então, vamos agir mais naturalmente? Vamos. Aí começamos, né, a não esconder esse afeto do dia a dia. Tá. Né? E ela já tava maiorzinha, já falava, já era mais Que era algo que a criancinha. gente não conseguia mais segurar. Entendeu? Na verdade... Saía, escapava. Eu acho que tem que se colocar no lugar do tipo, você com seu marido. Como é que você tá ali do lado no dia a dia? Você pode um dia ficar meio assim, 2 dias. Mas como é que você, no dia a dia, É muito difícil. na mesma casa, vai ficar... Não posso pegar a perna. Não posso demonstrar afeto. Então, assim, ficou não vou dar um algo abraço mais apertado. que não tinha condições. A gente tá linda, sabe? A gente era uma família e, assim... Vocês já moravam juntas ou ainda não? Depois de um tempo que a gente morou. Mas já era uma família, porque ela tava todo dia comigo, eu tava todo dia na casa dela. Eu dormia muito na casa dela na época. Ela também dormia muito na minha casa. Mudança, fazer assim, olha, caminho de mudança, tá com filho, com tudo mais, volta pra lá. Então, assim, não tinha como mais. Nem que a gente quisesse, chegou um momento que não tinha como a gente segurar mais aquele amor, entendeu? Tem um momento importante que acho que é legal falar, porque já que a gente tá falando sobre maternidade, que eu estava com a Sofia nessa época, também há uns 3 anos de idade, talvez já falava, né? 3 anos, acho que é isso. Eu jogando o jogo da memória, sozinha com ela. Não sei se ela tava trabalhando e tal. Aí ela falou assim, tia Nath, você é um menino? Aí eu falei, não, eu sou uma menina. Aí ela continuou jogando. E eu sou muito de palestrinha, né? Era uma grande oportunidade pra eu, olha, veja e tal. Sim. Só que naquele momento, engraçado que eu falei, é isso. É o suficiente. É o que ela quer saber. Ela quer saber se eu sou um menino ou se eu sou uma menina. E que no fundo ela sabe que ela não é um menino. Ela sabia que não era, mas ela vê a sociedade. E toma banho junto, sabe aquelas coisas, dá banho, né? Sim. E vê a sociedade do tipo, o amiguinho, o pai do amigo e a mãe da minha amiga são um pai e uma mãe. Todos os meus amigos são pai e mãe, praticamente, né? Que até então ela não convivia tanto. Então ela falava do tipo, se minha mãe é... Eu sei que minha mãe é mulher. Então, ela só pode ser homem. Então era a associação que ela fazia na cabeça, né? Perfeito. Porque duas mulheres não namoram, elas namoram. Então eu acho que a tia Nath é um menino, sabe assim? Aí, nessa hora eu falei, ela já entendeu que a gente tem um relacionamento. Sim. Só que aí a gente começou a deixar assim, deixa indo. Vamos e ver. alguém falou, nem me lembro se foi uma amiga, algum amigo, falou assim, ó, quando a criança estiver preparada pra saber,
ela vai perguntar. Tá. Então, pra gente não ir precisa seguindo, ir não sentar precisa aqui palestrinha, antecipar. não. Então, acho que até respondendo um pouco Legal. da sua questão. Então, assim, eles mesmos perguntam. E a gente foi seguindo o tempo dela. Acho que aí foi uma grande guinada. A gente falou, é isso. Então, assim, vamos agir naturalmente, como adultas, obviamente, né? Com responsabilidade e tal. Mas, assim, vamos deixar ela perguntar. Né? E aí, aos poucos, a gente foi, né? Aí ela crescendo, aí ficou hilário, porque ela tinha ciúmes, né? Mas tem calma, o dia que ela perguntou efetivamente, ela tinha uns 3 anos e meio. Não, mas tinha essa coisa dos ciúmes. Ela É? se ligou, que ela botava minha foto, a gente tinha um monte de fotos na geladeira, aí tinha dia que eu chegava na casa delas, porque eu não morava junto ainda, a minha foto tava lá no pé, assim, da geladeira. Aí eu, quem colocou aqui minha foto no pé? Daí ela fazia aquela carinha assim, sabe? Porque ela também porque rolou ciúmes, porque então. eram 2 mulheres, então assim, pô, minha mãe não quer brincar comigo, quer ficar com a tia Nath. Porque se elas estão junto, 2 mulheres, eu também posso brincar, né? Nesse momento delas. Sim. Por que elas dormem na mesma cama, E né? eu durmo no meu quarto sozinha, que chato. É verdade. Então ela começou também a, tipo... Porque elas meninas igual a mim, Exato, né? meninas brincam todas juntas, né, e tal. Então também teve um pouco dessa evolução da compreensão de que era um relacionamento. Até que chegou esse momento que ela era... Eu acho que o legal da Nath falar é que... Isso é com todo o assunto, né, Carol? Assim, de respeitar o tempo com todos os assuntos da vida. A sexualidade, tudo. Isso, sabe? Ficou na dúvida sobre, o que é. Até de, tem um pelinho aqui, tem não sei o quê. A criança vai perguntando as coisas pra gente. E assim foi com relação ao nosso relacionamento. E foi muito engraçado que foi um dia que a gente já tava conversando do tipo, tá chegando o momento que ela vai perguntar. Então a gente tentou meio que se preparar. Estar preparada para não estar preparada. Porque, na verdade, a gente tenta se preparar, mas no fundo ninguém tá preparado para aquela situação, né? A gente estava dirigindo, na verdade, nesse dia eu estava dirigindo, e aí eu lembro como se fosse hoje. Eu tava ali, e aí paramos no semáforo, com um semáforo que demorou muito para abrir, e aí eu meio que olhei pro lado, assim, pra Nath, sabe com aquela cara de apaixonada, assim, Aí a Sofia olhou e, jura, ela tinha uns 3 anos e meio, assim, quase 4. Aí ela, parece que vocês têm um casamento. Você acredita? Não acredito. Aí eu, e se a mamãe quisesse se casar com a tia Nath? Qual o problema? Aí a resposta dela é até interessante, gente, porque o que ela vê da nossa sociedade, homem e mulher, ela falou, primeiro você teria que se casar com um homem. Ela falou isso? Do jeitinho dela, né? Sim. Primeiro você ia ter que casar com um homem. Aí eu disse e falei, por quê, filha? Foi a oportunidade que eu vi. Eu falei, por quê, filha? A mamãe não já disse pra você que quando 2 mulheres... Aliás, por quê, filha? Eu falei pra ela. Falei, a mamãe não já disse pra você que quando 2 pessoas se amam muito, elas podem namorar, elas podem ter um relacionamento. Eu sempre falava muito sobre amor. Eu sempre falei muito sobre amor pra ela. Quando 2 pessoas se amam, isso que é o que importa. E aí ela chegou na hora, engraçado, né? Ela na hora chegou pra mim e falou, você ama a tia Nath? Aí eu falei, amo demais. E continuei dirigindo. Aí, olha só, né? Ela deu um respiro de 3 segundos, ela, tia Nath, você ama a mamãe? Aí ela, amo muito. Aí ela, então vocês podem se casar. Gente. Você acredita? Não acredito. Eu acho que esse Você não parou o carro e foi agarrar ela? Eu acho que eu ia ter um treco. Tentando ser natural, assim. E talvez nem numa cena de filme seria tão bonito, assim, sabe? Porque eu digo que a criança não nasce preconceituosa. Ela se torna preconceituosa a partir das nossas atitudes. Então, assim, eu pergunto até pra você que tá acompanhando aí, o que você tá ensinando pro seu filho, né? Você tá ensinando o amor? Então ele vai proliferar o amor, né? Mais do que isso, porque às vezes a gente tá ensinando em casa que o amor é importante, mas a sociedade mostra outra coisa. Então, assim, por exemplo, ela falar, mas antes você tem que se casar com um homem, a gente nunca falou isso pra ela. A gente nunca falou. É o que ela vê. Ela vê. Ela vê num outdoor, ela vê numa revista, ela vê na televisão, na propaganda, na novela, na Peppa Pig, sei lá, entendeu? Que hoje em dia agora tem dupla maternidade na Peppa Pig, hein? Eu vou sair episódio. A Bela não assiste Peppa. Mas é isso, eles vão consumindo esse tipo de informação, por mais que a gente não fale, eles estão consumindo, né? Então é importante a gente trazer essa coisa pra dentro de casa e tudo mais, né? Porque já naturalmente eles estão sendo influenciados pelo todo, né? Faz parte. Com certeza.